Dia todo. Opa! Agora? Bom dia a todos. Meu nome é Fabiano Molim. Tenho o privilégio de ser um dos médicos do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Unifesp. E hoje eu vou falar de um tema que parece banal, mas eu prometo que, ou pelo menos espero, que até o final dessa conversa eu tenha mudado a cabeça de vocês e, de preferência, a prática de vocês, tanto como médico, mas como saúde, como indivíduo. Quando a gente vai buscar o que é saúde, né, tanto na nossa mitologia, no sentido do dia a dia, da nossa cultura, como também no dicionário, a saúde é caracterizado basicamente como ausência de doenças, né? Esse conceito faz tanto pouco sentido, mas tão pouco sentido, que eu espero que através de uma analogia eu mostre para vocês o quanto ele é ineficiente e inadequado para que a gente possa lutar por ela, construir ela e fazer a nossa diferença como médico ou profissional de saúde de forma geral. E uma maneira muito fácil de fazer isso é uma coisa que todos nós lidamos, todos nós fazemos, e isso impacta a maneira com que a gente interpreta e lida com as nossas finanças. Hoje, uma maneira interessante da gente pensar, então, como ausência de doença não é saúde, é pensar, então, se, por exemplo, a ausência de prejuízo é riqueza. A gente sabe que não é. Assim como a gente sabe que a ausência de tristeza não é felicidade. Quando eu quero lidar com dinheiro, por exemplo, entendendo que riqueza não é ausência de pobreza, uma maneira muito simples que a gente faz é colocar tudo na famosa tabela do Excel. Ou seja, eu torno consciente o que entra, o que sai, para que eu possa conciliar entradas e saídas e presente e futuro. Parece meio óbvio que isso hoje todo mundo aqui provavelmente faz alguma coisa parecida com isso. Porque a gente entende que o que eu vou construir financeiramente daqui a 20, 30, 40 anos não é aleatório, mas é fruto de uma higiene, é fruto de uma rotina, é fruto do hábito que vai me levar, entre aspas, a esse desejo, a esse privilégio do acúmulo, entre aspas. Só que imagina o seguinte, só que diferente da mentalidade hoje que nós temos sobre dinheiro, imagina que nós temos a mesma mentalidade que a gente tem para a saúde, para as nossas finanças. E aí você chega para o seu orientador, para o seu gestor de finanças, para o seu lá do banco, para você, o cara da XP que cuida de você, e você faz o seguinte acordo com ele: olha, eu estou ganhando 5 mil por mês, mas eu gasto 10 mil, tá? Primeiro que ele já não responderia tá, mas vamos dizer que ele está respondendo tá. E aí eu tenho 100 mil na poupança, tá bom? Só que eu não quero que você me avise a cada mês que eu for sacando da poupança. Eu só quero que você me avise quando a minha poupança acabar. Finge que esse gestor, finge que esse diretor do banco, finge que seu contador disse sim para essa conversa. E aí, o primeiro mês, você perdeu 5 mil, 95, vamos ignorar os juros aqui. 95, segundo mês 90, 85, de novo ignorando os juros. Daqui a 20 meses, o seu gestor de finanças te liga e fala: acabou sua grana. E você toma um susto e fala: como assim acabou minha grana? Pois é, essa mesma imbecilidade, essa mesma inocência é o que nós fazemos com saúde. Vamos pensar sobre, por exemplo, AVC ou depressão. Vamos falar do AVC, mas a depressão acaba tendo fatores parecidos. Imagina o seguinte, eu já nasço numa família de baixo poder aquisitivo. É a primeira setinha, a primeira agressão. Logo em seguida, eu sou obrigado a abandonar a escola para trabalhar precoce, associado à violência que eu recebo física e emocional do meu pai. Segunda setinha. A terceira setinha é o fato de eu casar com o marido ou com uma esposa, oriunda do mesmo cenário, e onde a nossa capacidade de sincronia efetiva é zero, e a gente vai, através da violência, do álcool ou de qualquer outra droga, tornar sustentável essa relação, tendo 6 filhos sem apoio social com o terceiro. A quarta seta é, no ambiente violento que eu vivo, eu perco a única amigo que eu tinha, um acidente de uma bala perdida do tráfico, e finalmente, um dos meus 8 filhos morre por diarreia. Quando essa pessoa deprime, a gente tem a impressão de que isso é de forma abrupta ou não? É óbvio que não, né? E o erro da gente interpretar isso é porque a gente coloca o nosso termômetro no lugar errado. Eu espero a conversão de saúde para a doença como se isso fosse um preto no branco e não uma construção de uma vida. Vamos pensar em AVC, que é a nossa rotina. A minha mãe acha bonito me levar no McDonald's desde criança porque ela acha que isso é um mérito toda vez que eu faço uma boa ação. Primeiro setinho. Em segundo, a minha cultura elogia a permanência nos computadores, ou se não elogia, infelizmente durante a pandemia foi o que sobrou. Segunda setinha.
Eu participo de uma comunidade de classe média, onde o vestibular é a única métrica de sucesso, e eu passo desde a quinta série ouvindo e me pressionando para que a única métrica que eu sou decente na vida é se eu passo ou não passo na melhor faculdade, seja no Brasil ou nos Estados Unidos. E claro que eu não vou conseguir do ponto de vista probabilístico. Terceira setinha. Quarta setinha, o tempo inteiro me comparando nas mídias sociais, o tempo todo aquém das férias, da riqueza e do luxo alheio, onde eu não entendo nada, só vejo a parte boa, eu acabo entrando num quadro ansiogênico, ou por que não, abúlico, anedônico, quarta setinha. E finalmente, meu pai e minha mãe assumem me tirar da cima do Peter Pan e me fazem sair de casa, sendo que eu tenho uma habilidade para encarar essas habilidades que supostamente o adulto teria, quinta seta. E aí, eu tento suicídio. Faz sentido pensar nesse suicídio como uma coisa abrupta? De jeito algum. Eu comecei falando de obesidade, e a hora que eu fui para depressão, eu poderia ter ido para AVC, né? Falei de obesidade, falei de sedentarismo, falei desse estresse crônico, e aí só vamos mudar a quarta e quinta série, a seta. Vamos pensar que, em vez de falar aí de, por exemplo, escola, vestibular, emprego, eu estou falando, por exemplo, de uma hipertensão não controlada, de uma epidemia não controlada, de uma poluição atmosférica, porque a gente sabe a importância disso. E, por acaso, a última setinha é simplesmente o mês do ano. O professor Gisele Sampaio tem um artigo lindo do Lancet mostrando como, por exemplo, o infarto, a gente já tem essa evidência, que nos meses de frio a gente tem mais AVC. E é a quinta setinha para que, no fim das contas, eu tenha um AVC. E como a gente discute praticamente toda semana, ou todo dia aqui, né? O termo AVC é o termo falado, é o termo que a gente não vai mudar, mas a gente sabe que é um termo equivocado por duas letrinhas aí. O primeiro deles é acidente, né? Acidente é algo não presumido, é algo não previsto. Uma doença que, pelo menos na isquêmica, onde 95, e no hemorrágico também a gente chega próximo dessa porcentagem, onde eu entendo a etiologia da doença, não tem acidente nenhum. Tem um destino onde, infelizmente, por uma métrica inadequada da minha mentalidade quanto médico, profissional de saúde e da minha cultura, eu só intervenho a partir da quebra, a partir da incapacidade do próprio organismo de se sustentar. E eu espero que faça sentido entender que isso não basta. Especialmente nesse momento, onde a gente está materialmente cada vez mais rico, cada vez mais competente, mas infelizmente, acho que todo mundo aqui sabe, dentro de casa, fora de casa, no consultório e na vida de forma geral, que a nossa saúde de forma geral, metabólica, mental, está longe do ideal. E, portanto, essa lógica, né, de saúde como silêncio do corpo não faz sentido. E não daria para fazer sentido. Esse conceito é retroativo, esse conceito é passivo e espera o degringolar de um privilégio, o degringolar de uma potência para que haja intervenção. Então, se isso não é saúde, se saúde financeira não é esperar a poupança acabar para que eu intervenha, se saúde mental não é esperar eu deprimir ou tentar suicídio, se a saúde vascular não é esperar ter um IAM ou um AVC para interagir, o que é? Né? E é isso que a gente vai discutir. Se do ponto de vista cultural, se do ponto de vista até na faculdade de medicina ou nas faculdades de saúde de forma geral, a gente não tem um conceito proativo, eu espero construir na cabeça de vocês hoje para que a gente possa entender e agir em busca desse privilégio. Uma maneira da gente pensar, então, em saúde é pensar em recursos, é pensar em potência. Todos os slides aqui, pessoal, deixa eu só fechar aqui a barrinha, tem referência, tá? Então isso aqui não sou eu em casa usando drogas ilícitas e viajando na maionese, isso tem referência, e vocês vão ver que são referências muito antigas, tá? Algumas mais modernas e outras mais antigas. Uma maneira muito legal, baseado no modelo de saúde criado na Suíça, numa cidade que chama Maikirch, né? Maikirch, por mais que alemão significa minha igreja, não tem nada a ver com a minha igreja, apesar do nome da cidade ter a ver com a igreja. Esse modelo, construído ou legitimado pelo Pischer, que vocês vão ver, inclusive, que ele faz parte de várias publicações da nossa discussão hoje, é um conceito riquíssimo, que tem várias implicações para o indivíduo, para o paciente, para o sistema de saúde. Mas uma maneira muito legal que ele define saúde é com aquele tema ali em cima. Então, saúde seriam potências ou recursos dinâmicos / flexíveis para dar conta das demandas da vida. Aqui é óbvio, esse gráficozinho mostra o que supostamente eu teria de recursos e potências durante a vida. Vamos dizer assim que parte desses recursos seriam biológicos, genéticos e parte adquiridos, culturais. É claro que aqui ele está ignorando a epigenética, que a gente sabe que é mais importante até do que a genética, né? Então, a gente sabe hoje que a genética é muito menos determinante e é muito menos no destino do que o próprio hábito, mas vamos ignorar porque esse trabalho, apesar de ter sido publicado em 2017, é uma teoria que vem desde a de 90, então a epigenética não era aí tão forte a ponto disso ser incluso nas figuras e etc. Mas, então, ignora a epigenética no sentido de um asterisco aí que esse gráfico não mostra, mas o que ele quer mostrar é que o tempo todo, a quantidade de potências e recursos que eu tenho para dar conta da vida
tem, entre aspas, barra biológico, barra cultural, barra social, barra ambiental. E é essa soma que me permite dar conta da vida. O biológico, genético, né, ele dá o nome aí de destino, né, e o pessoal como responsabilidade. E é isso que, na verdade, a gente sabe hoje que é muito mais misturado. Né? Então, o destino hoje, a gente sabe que talvez para a ApoE4, pensando em doenças vasculares ou Alzheimer, possa ser real, a APP, a pré-senina 1 e 2, talvez seja um destino. Né? A huntingtina talvez seja um destino. Mas a gente sabe que um gene e uma doença, né, correspondem a menos de 1% da medicina. Então, 99% do nosso privilégio é a mistura desse privilégio de potências biológicas e ambientais, sociais e culturais. É claro também que a gente sabe que cada um de nós vai de forma diferente. Eu falei lá atrás daquela história da depressão, do suicídio, do AVC, e a gente sabe que cada um de nós tem uma trajetória diferente, né? Tanto biológico quanto ambiental. Mas o fato é que essa soma que vai nos ajudar. O que ele entende como saúde, portanto, são vários níveis onde existe um ambiente. Por exemplo, a gente está em São Paulo. Mesmo quem mora aqui só para residência, sinto muito. A cada ano que você vive numa cidade poluída, você está aumentando em 0,5% o risco de doenças cerebrovasculares até a sua vida. Por isso que eu falo para vocês irem embora. Mas isso é assustador, mas assim, mas é um fato. Né? Então a poluição ambiental, a poluição sonora, a poluição visual mata a gente. E São Paulo tem esse privilégio aí, esse problema. Mas o interessante dessa maneira de pensar em saúde é que ela não é individual. E aqui é muito importante porque a palavra-chave aqui nunca é culpa. Porque a culpa presume que para um desfecho há uma variável, e a ideia toda da complexidade inerente a esses conceitos de saúde é que existem responsabilidades. E isso é importante. Eu tenho uma responsabilidade que vai do governo, uma responsabilidade que vai da minha cultura, uma responsabilidade que vai da minha família, uma responsabilidade individual. E isso é muito importante. Então, de novo, para cada camada dessa, ambiental, sociedade, individual, eu vou ter a soma desses potenciais que vão me ajudar a entender ou lutar por essas demandas da vida. Esse gráfico resume totalmente aí a teoria dele do que é saúde. E, na verdade, do nosso papel como profissional, como indivíduo. Olha que interessante. A distinção entre saúde e doença não tem nada a ver com as demandas da vida. Por exemplo, na residência, é uma alta demanda. A faculdade é uma alta demanda. O começo da carreira é uma alta demanda. Só que se naquele momento, por uma questão de propósito, por uma questão de pertencimento, por uma questão de apoio social, os seus recursos estão acima da demanda, você vai prosperar. O thrive, né? O famoso thrive do inglês, que é usado na psicologia positiva, que é usado em tudo que a gente chama de salutogênese, que é a construção de saúde. Então, olha que interessante. Primeiro parte do gráfico, ambos os potenciais, biológicos e pessoais. De novo, aqui fundam num só, pensando em epigenética talvez. Se eles forem maiores que a demanda da vida, como na primeira parte do gráfico e na última, por exemplo, quando você envelhece, não interessa que seu potencial reduz. Se sua demanda também reduzir, você vai dar conta. Pensa no envelhecimento financeiro que eu falei lá no começo. Aquela analogia do quão estranho, do quão imbecil é ter aquela conduta com o seu gerente do banco, com o seu contador, sobre quando ele te alerta para tomar melhores decisões financeiras. Se você faz direito, quando você tem 15, 20, 25, 30 anos, quando você chegar lá, aos 70, e você para de trabalhar, então deixe de ter um income, mas você construir investimentos e aposentadorias para você receber para aquilo, mesmo que a demanda da vida aumente, porque você vai ter que pagar, vai ter o privilégio de passar com o doutor Gisele Sampaio no consultório, isso vai ter um custo que vale totalmente a pena, ou com o doutor Acari, ou com o doutor Zé Luiz, e esse investimento tem custo, mas você se preparou para que isso acontecesse. Então, mesmo que a demanda aumente, se você tiver recurso acima, você vai estar sempre bem. E a doença é o contrário, é quando as demandas da vida, do ponto de vista biológico, psicológico, social e ambiental, se sobrepujarem a sua capacidade potencial, você vai adoecer. E aí pensa bem, demanda da vida hoje pra gente pandemia, assim. Como a gente, entre aspas, teve saúde mental, você nunca parou para pensar naquilo que constrói saúde mental. Até que de repente você não pode sair de casa. Até que de repente tudo é tela. Até que de repente tudo é incerto. Seja do ponto de vista de saúde, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico. Incerteza para o cérebro é sempre o estresse. Na verdade, esse é o conceito do estresse. Estresse para o cérebro é tudo aquilo que não encaixa na predição dele. E a gente viveu todo dia, ainda vive em parte, cenários não preditos, mesmo que a gente tente antecipar. Isso aumenta a demanda. Como eu não sabia que variáveis importam para a construção de saúde, a maioria de nós, de alguma maneira, adoeceu. Pode ser ganhando um pouco de peso. Pode ser dormindo um pouco pior, porque quando você bate a cabeça no travesseiro, inclusive o sono acaba sendo uma bela medida de saúde. Você bate a cabeça no travesseiro e dorme, parabéns. Sua saúde mental deve estar em dia, sem o Zolpidem, claro. Porque com o Zolpidem a coisa muda um pouquinho. Mas o fato de você... Esse é um indicador que você está falando. Exatamente. Essa é uma métrica de que você consegue fazer isso.
ou dá conta dessa resiliência. E aí olha que interessante, quando a gente fala de AVC, quando a gente fala de depressão, quando a gente fala dos hábitos que constroem saúde, vamos pensar no sono, pensar na atividade física e pensar na dieta, né? O que todas elas têm em comum quando a gente pensa nesse conceito do Mike-Ish Model, assim? Todos eles a gente sabe que quando você dorme direito, come direito e movimenta-se direito, a gente sabe que você amplia a sua potência e você se torna mais flexível. Um gráfico clássico relacionado a esse poder desses 3 pilares do estilo de vida é esse aqui. Então, imagina que a gente tem aquele conceito interessante lá, com mais de 100 anos da fisiologia, chamado homeostase. Então, homeostase seria aquela faixa de funcionamento ideal para o meu organismo. Eu vou mostrar depois que esse conceito já está inadequado, né? A gente tem outros conceitos como alostase, homeocinética, então depois eu mostro um pouquinho. Mas olha que interessante, olha que rico isso aqui. Esse é um artigo muito bonito, inclusive, mostrando por que exercício físico não é uma opção para envelhecer bem. E olha que legal essa figura aí. Essa figura mostra em verde ali, entre as setas, a minha amplitude homeostática basal. Eu sou jovem. A gente sabe, quando a gente é jovem, a gente virava a noite, enchia a cara no outro dia, ia como interno e dava conta do estágio da cirurgia com facilidade. Na residência já fica ruim. Hoje, se eu dormir tarde, já trabalho, precisa nem beber. Né? Isso tem a ver com a capacidade que eu tenho de flexibilidade homeostática. E a gente sabe que com o envelhecimento, a gente vai tendo privilégio, vai tendo prejuízo ou restrição dessa faixa homeostática. E olha que bonito aquelas curvas de cima. É que quando eu agrego à minha rotina atividade física, ou um ajuste de dieta, ou um sono adequado, o que eu consigo fazer com essas atividades é, ao submeter, olha que interessante isso, né? Então, por que a atividade física e a dieta com comida, não com ultraprocessados, é tão boa? Porque, por incrível que pareça, a dieta com não processado submete o corpo a um estresse digestivo muito maior que o ultraprocessado. Só que o corpo já presume esse estresse. E quando ele não tem, esse estresse é revertido em dano endotelial, em pico insulínico. E esse é o grande prejuízo aí dos ultraprocessados. Como ele faz um bypass, porque ele literalmente faz uma pré-digestão e tira tudo que te dá saciedade com proteína e fibra, ele acaba, na verdade, piorando. Por mais que, por um lado, seja muito mais fácil absorver, a repercussão de não haver o processo digestivo adequado acaba trazendo prejuízo. Então, atividade física é igual. Pela presunção de que para que eu seja saudável, a necessidade de movimento e, portanto, de um estresse programado e rotineiro, quando isso não existe, eu não consigo me equilibrar, eu não consigo construir, ou aumentar, ou flexibilizar a minha faixa homeostática. E a gente pode traduzir homeostase como potencial, como recursos. Então essa imagem mostra, olha o quanto eu consigo ampliar como jovem, mas mesmo no envelhecimento, onde a minha amplitude, onde o meu ganho é menor, ela é sempre possível. E é por isso que quando eu corro todo dia e eu infarto, aquele estado que o infarto me coloca do ponto de vista fisiológico, como eu corro todo dia, já é algo parcialmente vivido pelo meu corpo. Então, a repercussão que isso vai ter para mim é muito menor. A demanda que isso vai ter e o quanto isso vai restringir recursos, potência e homeostase é muito menor. E o interessante é que, por mais que esse artigo seja sobre atividade física, tanto a dieta, e isso é importante, então, a dieta, apesar da gente viver hoje uma guerra das dietas, a gente sabe que essa guerra é totalmente idiota, porque o que a gente sabe que importa na dieta é ela ser o mais natural possível, ela não ter ultraprocessado dentro possível, e a gente sabe que 20% pelo menos das calorias dos brasileiros são por ultraprocessados. O que é ultraprocessado? É o que vem em caixinha, é o que vem em embalagem plástica. O que não é ultraprocessado? Os processados, pessoal, é o iogurte, que é o alimento que eu faço uma adaptação. É o chucrute, né? Eu faço só uma discreta modificação. O alimento ainda está lá. Eu não mudo completamente como vai acontecer na pizza da Sadia, na caixinha, como vai acontecer no Big Mac. Isso vai te matar literalmente, né? É uma pena só, porque ele te mata a longo prazo, e o nosso cérebro tem muita dificuldade de entender isso. Por isso que a gente precisa assimilar isso, pelo menos do ponto de vista cognitivo, para que daqui a pouquinho isso afetivamente mude. O que importa é que é a nossa rotina. Mas o fato é que isso serve para o sono. Privação de sono restringe faixa homeostática, né? Sedentarismo restringe faixa homeostática. E aí da dieta tem 2 adjetivos que valem para a vida, e se você fizer isso, você vai acabar indo bem. É moderação e diversidade. Tem até um artigo lindo, depois eu posso mandar para vocês no grupo, que chama Rainbow Food, né? Então, a comida arco-íris. E ele vai mostrar por que cada cor presume tais substâncias na casca ou no alimento e a repercussão fisiológica que isso tem para nós. Por isso que, inclusive, comer casca é muito bom, quando você pode comer casca. Porque é na casca que as frutas e legumes constroem seus recursos homeostáticos para sobreviver ao ambiente. E tudo de bom que eles têm lá
de carboidrato, proteína, etc., que os fazem viver mais e sobreviver às agressões do inseto, da temperatura, também fazem viver mais. É por isso que quando você pode, talvez aí depender um pouco do orgânico, comer a casca da maçã, vale a pena. Porque na casca tem muita coisa boa. Na casca, o que faz a plantinha sobreviver, costuma trazer para nós também benefício. Então, como eu falei, uma maneira de pensar em saúde é recursos flexíveis. A outra maneira é gestão. De que maneira? Uma figura parecida com aquela anterior, publicado mais recente por aquele segundo autor ali, ó, Prochaska. Vocês provavelmente nunca ouviram falar dele, pessoal, mas o Prochaska é o criador na década de 70 e 80 do que a gente chama de modelo transteórico de mudança. Já ouviu falar quando a gente fala de dependência, da pré-contemplação, contemplação? É dele, esse cara criou. E ele escreveu esse livro que chama Filosofia de Saúde, que é bem interessante, onde ele coloca que a saúde é essa sincronia com a vida. Ela deve ser encarada a saúde como um aspecto positivo e não negativo no sentido de ausência de doença, como a gente vai falado. E ele traz uma outra, quase um complemento do que a gente falou. Então volta aquela ideia de níveis celulares, genéticos, do eu, da sociedade, mas aqui ele traz uma coisa interessante. Porque não adianta só eu ser flexível para tolerar a agressão. Eu preciso ser competente para saber fazer a gestão dessa agressão ou desse pedido da vida. E olha que legal. Então, olha que interessante essa figura, porque resume esse artigo dele. A gente falou naquela primeira ideia do Mike Model de eu vou ser flexível para tolerar a pancada e vou ter mais recursos para dar conta da demanda. Ele fala, legal, mas eu preciso agir na vida para que esse feedback aconteça. Né? E aí o que ele chama isso? Né? De diversidade e precisão. Diversidade no sentido de eu ser mais flexível e mais adaptado ao que a vida me pede, mas eu tenho que ter precisão na resposta. Eu preciso entender de verdade o que a vida me pede, por isso a importância aí da inteligência emocional, que é um outro termo muito mal falado hoje, porque muita gente que fala não sabe o que está falando, mas o próprio conceito de emoção, a palavra emoção já nos ajuda. A emoção, emotion, é de motion. Eu percebo alguma coisa, eu sinto algo, e eu obrigatoriamente deveria responder a esse algo, e não colocar debaixo do tapete, seja de inveja, seja de raiva, seja de frustração, como a gente tende a fazer. Ao fugir das emoções negativas, você acaba se tornando escravo das emoções negativas. Toda emoção é um pedido de sincronia. Na verdade, é um aviso que você não está sincronizado. Na negativa. Na positiva, é o contrário. Se essa aula está fazendo algum sentido para você e está te alimentando de ideias que você já tinha, mas não tinha nomeado dessa maneira, eu espero que emoções positivas estejam acontecendo. Isso é sincronia. Isso é a vida te dizendo que você está dentro da faixa homeostática. E aí, voltando com aquele assunto anterior, a gente literalmente sabe hoje que as emoções negativas são a demonstração no interior proprioceptivo de que você está fora da faixa homeostática. E as positivas que você está dentro da sua faixa homeostática. Isso é muito rico, porque você consegue juntar a emoção, que parece algo abstrato, a fisiologia dura, clara. Né? E aí, olha que legal. Pensando no nível celular, e aí isso é importante, olha a interdependência entre os níveis e a necessidade que eu tenha flexibilidade e assertividade. Ao nível celular do meu intestino, o que eu vou fazer é comer direito. Porque isso me dá um microbioma melhor. E por que o microbioma melhor é melhor? Porque isso me dá uma resposta imunológica melhor. Pensando no eu vou construir hábitos melhores. Porque hábitos melhores me fazem construir saúde, você tem que pensar muito. E com isso me dá reserva e recurso para que eu possa tolerar o quê? A chacoalhada da vida. E a chacoalhada da vida exige decisões, para que eu possa sincronizar. Ano que vem eu faço mestrado com a Gisele e eu vou tocar a vida. Decisões. Né? Isso é importante a gente pensar. E essa sobra de energia para tomar boas decisões, alinhados a afetos decentes, só é possível se eu não preciso obrigatoriamente ter o tempo todo e construindo saúde. Isso já faz parte do hábito. O hábito é um privilégio. O hábito nada mais é do que respostas satisfatórias para problemas recorrentes. O problema é que, como a gente não para pensar como a gente adquiriu, a gente tem muita dificuldade para reconstruir isso depois. Mas o hábito não é um problema. O problema é que, novamente, a vida pede hábitos novos. E aí é desfazer os ruins e reconstruir os novos que nos dificultam bastante. Mas o hábito, como flexibilidade, para que eu possa aliviar essa chacoalhada, e uma melhor decisão para que eu possa sincronizar com o ambiente, é fundamental. E olha que interessante, o nível social e cultural. O comportamento da população tem relação direta com os valores que essa população tem. Então, por exemplo, por que Taiwan foi fácil usar máscara? Porque lá não é individualista. Lá o que importa é o todo. Se para que eu possa beneficiar o todo, usar máscara é o preço que eu vou pagar, vou usar máscara. Se para beneficiar o todo eu vou vacinar, eu vou me vacinar. Como aqui a gente importa de uma forma até tosca essa individualização americana, que não é tosca em si, mas a gente importa o modelo tosco do que sou eu, é o meu currículo lá que importa. Né? É o meu... Quantas letrinhas eu tenho no meu nome para dizer que X, Y, Z? Isso acaba incapacitando a minha habilidade de flexibilizar perspectivas
e tomar comportamentos adequados. E eu não estou nem aí, eu não vacino. Pelo contrário, se eu puder, eu falo mal de vacina, sem entender nada de vacina. Né? Porque o meu político de estimação falou X, Y, Z. Isso tem a ver com valores, isso tem a ver com construções, isso tem a ver com a maneira que eu reajo ao mundo. Isso é baseado, de novo, tanto na flexibilidade de recursos e potências, como na assertividade e adequação. Então é só para mostrar como uma teoria que parece muito só teoria, tem repercussões diretas e práticas. E olha aquelas setinhas, né? É tudo interdependente. Por isso que quando a gente hoje fala, uma maneira de falar, por exemplo, de saúde, é pensar na água numa caixa d'água. Quando a gente fala do Alzheimer, do AVC, quando a gente fala da depressão, não é um buraco único que eu coloco uma fita, tem aquelas propagandas americanas, aquele cara que põe aquela fita que tapa tudo. A gente não vai ter um buraco único, você vai ter pequenos buraquinhos que você vai ter que perceber. Almocei tá alta, vou repor B12. Esse LDL tá ruim, vamos equilibrar e deixar ele na faixa adequada. Essa glicada não tá boa, esse sedentarismo não tá legal, essa apneia não tá legal. E aí que você vai construindo, porque há uma interdependência, há uma necessidade de construção. E é por isso que tudo aquilo que melhora a minha capacidade de assertividade, de tomar melhores decisões, é fundamental para a saúde. Outro pilar fundamental aí do estilo de vida, manejo de estresse. Por isso que terapia e meditação são fundamentais. Só que olha que interessante, a gente sabe tanto disso intuitivamente, que a gente cai em pseudociências e problemas aí. Quem me conhece sabe que eu brinco bastante de horóscopo, né? Por que o horóscopo é tão famoso? E aí, aqui tem vários artigos, inclusive, mostrando o quanto que a busca por horóscopo aumentou na pandemia. Porque toda ferramenta que me dá uma narrativa, que reduz incerteza, vai ser socialmente importante. A religião faz isso muito bem há milênios. Uma dificuldade é que quando a religião é mal trabalhada do ponto de vista individual, ela amplia o nós contra eles, que a gente sabe das repercussões em vários locais do mundo, e não precisa nem ir muito longe, no Brasil mesmo, com questões políticas relacionadas à religião e etc., a gente sabe que a coisa pode degringolar. Por outro lado, a gente sabe que a religião é absurdamente competente para redução de incerteza e para otimização de potência. Por isso que a gente sabe que todo mundo que pratica religião, não é que acredita, mas que pratica religião, é muito beneficiado do ponto de vista de saúde. Mas, assim, ridiculamente muito beneficiado do ponto de vista de saúde. A reza, a gente tem evidência científica muito boa, inclusive. De novo, não é nada metafísico. Quando você reza pela gratidão, pelo manejo dessas emoções negativas, quando você consegue bater esse papo com você mesmo, a gente sabe que essas vozes interiores, esse diálogo interno importa, né? Isso faz muita diferença. O horóscopo, eu brinco bastante, a gente fala aqui, ele em si não é um problema, claro que não. O problema é que se você baseia a sua vida de forma muito clara aqui, a coisa tende a um probleminha. Então a gente só tem que ter cuidado que a nossa necessidade de uma narrativa é tão grande para reduzir incerteza, que às vezes a gente se pega, entre aspas, acreditando ou permitindo que a nossa vida seja decidida ou levada por questões aí não tão legitimadas assim. Esses artigos, pessoal, é só para mostrar uma coisinha. Tem dois efeitos assim mais comuns que justificam o quanto a gente cede às narrativas esdrúxulas como horóscopo. O nome principal dela é Barnum, e Barnum é por conta do criador do circo moderno, porque ele tinha uma frase que existe um espetáculo para cada indivíduo. Ele faz um espetáculo, mas cada um da plateia acredita e vê um espetáculo diferente. E o que ele mostra esse efeito? É um efeito que todos nós temos, tá? Quando eu tenho algo que eu acredito que é feito por uma pessoa confiável, que traz coisas positivas e que é genérica, eu personalizo. Pega o texto do horóscopo qualquer dia. É sempre específico, sempre tem uma tendência positiva de alguma maneira, e ele sempre vai ter aquela assim, olha, esse dia vai ser ótimo, mas fantástico, fantástico. Porque claro que vai acontecer uma coisa ruim, impossível no dia não acontecer nada ruim, mas olha que legal, um dia vai ser bom, yes, sou touro, sou gêmeos, sou não sei o quê, né? O último artigo é um artigo brasileiro, né, o de 2010, que ele usou a população nacional, e o mais interessante, pessoal, e aí tem a ver com o horóscopo, não tem, isso eu acho que foi a Gi que me falou no meu R2, e eu achei esse artigo depois de muito tempo, que era uma análise, olha que interessante, tem a ver com o horóscopo ou não tem, tá? Então eu vou fazer um parênteses interessante aqui. Teve um trabalho muito grande chamado ICES Trial para ver o AS e benefício cardiovascular. Esse trabalho teve um objetivo primário, claro, que era ver mortalidade. Só que depois começaram a forçar a barra para fazer análise de subgrupo. E essa publicação do slide é linda, porque ele mostra, olha, cuidado quando você faz um trabalho para uma ideia e depois você pega esses mesmos dados para avaliar outra, porque você vai achar um monte de coisa esdrúxula. O que ele mostrou? Fantástico. Que o AS não funcionava para gêmeos e Libra. Fantástico. É óbvio que é um erro e uma inadequação de você extrapolar o dado, ou extrapolar
a maneira que você construiu. Mas é só para mostrar que a gente... E aí, é claro, né, não tem nada a ver com a aula direta, mas tem a ver com outra perspectiva da nossa prática, que é na construção de estudos, na interpretação dos estudos. A análise subgrupo te permite várias baboseiras, né? E foi isso que assustou com a gente quando o anaconimab é aprovado numa análise subgrupo, onde não foi isso que foi objetivado, por exemplo, na análise, onde ele, inclusive, tinha sido parado antes, né? Então, tudo isso nos incomoda. E, claro, aí, por exemplo, até falando do anaconimab, e menos do lecanemab agora, mas a gente está há mais de 20, 30 anos esperado por uma droga qualquer para que a gente possa fazer a diferença no doença de Alzheimer. Então, o que vier, efeito Barnum, eu vou fazer daquilo, fazer da uva vinho. Vou fazer, se você gostar de vinho, claro. E por isso que as técnicas que melhoram decisão são muito bem-vindas. E aí tem um termo em inglês que chama PPI, Positive Psychology Interventions. Então, a psicologia positiva, pessoal, ela não é melhor ou pior que a terapia tradicional, ela só tem outra pegada. A terapia tradicional é, não estou bem, deixa eu ficar bem. A psicologia positiva é, você já está bem, deixa eu aumentar sua resiliência, deixa eu aumentar sua potência, deixa eu aumentar seus recursos. Tem tudo a ver com o que a gente está discutindo de saúde. Uma não substitui a outra, isso é importante. Tá? A questão é que, do ponto de vista populacional, quando a gente já tem, por exemplo, competências saudáveis, a psicologia positiva é mais atrativa. E uma delas, uma das mais fortes, é a melhoria e clareza do porquê que você acorda de manhã, do para que você está aqui. Propósito, pessoal, é uma das ferramentas mais fortes para a resiliência. A frase do Nietzsche, me dê um porquê que eu tolero qualquer como, não é à toa. E aí um exercício muito legal da Duckworth, está aí até o artigo onde ela cita isso e mostra como que esse exercício exclusivo foi suficiente, com tamanho de efeito até absurdo, de grande, para ajudar resiliências, por exemplo, em pós-morte, pós-acidente, etc., é o exercício de propósito. Então a ideia desse exercício é bem simples. Você vai pegar no seu dia a dia, eu de verdade, sabe aquela semana entre Natal e Ano Novo, que você fica meio perdido sem saber o que você está fazendo? O mundo fica meio aleatório, porque de repente você não trabalha, você não faz, mas você não sabe o que fazer? Para meia hora para fazer isso aqui. É difícil, tá? É bem difícil, mas vale o exercício. No final do ano, lá entre Natal e Ano Novo, você vai escrever. O que você faz no dia a dia? Claro, na residência fica um pouco mais pesado, tá? Mas vamos fingir que você tivesse várias outras coisas que não são a residência para fazer. Você vai anotar, primeira linha, suas ações do dia a dia. Então eu vou para a residência, eu vou para a academia, eu namoro, eu sou casado, eu sou pai, São as actions ali. Você vai tentar depois se perguntar por que você faz isso. Por que você é pai? Por que você é casado? Por que você é médico de departamento? Por que você está dando aula quarta-feira? Você começa de baixo para cima? De baixo para cima, isso aí. De baixo para cima. Você começa de baixo para cima. Você começa com as ações e vai perguntando por quê. Aquele último gol lá é quando ele não tem porquê. Então, assim, vamos inventar. Então, vamos fazer um exemplo prático aqui que ajuda. Então, por exemplo, por que você está... Vou falar pessoal. Por que você está co-orientando junto com a Gia algumas teses? Por que você está na universidade? Então, eu vou inventar, tá? Um objetivo. Porque eu sou curioso. Legal. Então, curioso seria aquilo ali. Por que você tem um consultório particular? Por blá, blá, blá. E olha que interessante. Quando você vai montando esse mapa, primeiro que você vai ver que você acaba, literalmente, restringindo sua vida a poucos objetivos primários e você empobrece outros que você entende que é importante, mas acaba não agindo. Então, isso é até legal para planejar. Caramba, eu estou com 3 objetivos para dinheiro, mas para a família, que é uma coisa importante para mim, para atividade física, que é importante para mim, nada. Então, isso ajuda muito a mapear. E aí, quando você chegar no gol final, que é assim, por que você quer ser feliz? Estou inventando, né? Porque sim, a sua felicidade é seu objetivo máximo lá em cima. E aí, por que é interessante? Porque a maioria de nós, pessoal, vive nas primeiras camadas. A primeira de nós vive nesse objetivo a curto prazo sem entender muito bem para que diabos eu acordo de manhã, que é uma palavrinha até famosa agora, que no título de livro, que é o Ikigai, é uma palavrinha japonesa lá, que significa literalmente isso. Por que diabos você acorda de manhã? E o legal é que te ajuda a mapear de uma forma muito clara. E a Angela Duckworth, ela é uma das precursoras. O Seligman é o grande precursor de psicologia positiva, e inclusive ele foi orientador da Duckworth do doutorado dela, e ela criou vários exercícios. Então, desde gratidão, compaixão e propósito. E as 3 bênçãos, que são os exercícios mais famosos aí do PPI, né, das intervenções de psicologia positiva. Mas esse vale muito a pena. E por que isso? Porque se eu tenho claro por que eu estou aqui, eu vou tomar decisões melhores. Então vamos dizer que a universidade muda. Ela muda de um jeito que para mim não está satisfatório. E eu percebo que nesse meu mapa eu tenho outras coisas que me satisfazem, por exemplo, a curiosidade. Eu posso vir, talvez, eu vou pedir para sair da universidade, vou vir gratuitamente aqui, eu não quero mais estar aqui dentro do concurso. Eu prefiro vir aqui quando eu quero, como eu quero, e ajudar para fazer. Essa clareza dessa decisão, que não é pequena, fica muito mais clara se, por exemplo, eu tenho esse mapa claro no meu dia a dia. Porque eu estou na residência, meu Deus do céu, eu vou para R4.
4 anos. Ai, meu Deus. Para quê? Isso é importante, exercício. Então, de novo, eu sei que isso aqui parece distante, mas é para lembrar disso aqui. Né? A minha capacidade de precisão e assertividade é a redução do estresse e construtora de saúde. E a última maneira, pessoal, de pensar em saúde. Então, eu posso pensar em saúde, de novo, como potências e recursos para dar conta das demandas da vida. Eu devo pensar, a partir daí, que para além da flexibilidade, entre aspas, de responder às demandas da vida, em como eu ser assertivo nesse contato com a vida, né? Mas uma coisa interessante, e aí eu acho que talvez a gente chegue num ponto mais prático nosso, por trás de toda essa ideia, e eu tentei aí trazer exemplos do dia a dia e práticos, é muito legal para a gente que faz ciência, para a gente que faz saúde diretamente, e para a gente que está acostumado a fazer ciência de um jeito, que a gente tenha teorias e métricas mais próximas do nosso dia a dia. E a parte bonita é que dá. Ou seja, eu consigo, para além desses conceitos que beiram filosofia, que beiram autoajuda, como é que a gente consegue aí construir métricas para que a gente possa lutar por esse privilégio e construí-la? Olha que interessante. Uma maneira é falar daquele estado que eu falei com vocês, homeocinético, né? Então, a homeostase é um conceito de mais de 100 anos, literalmente, e a ideia foi linda, genial, mas ela foi adequada, vamos dizer assim, nas últimas décadas. Então, um conceito que veio associado foi de alostase. Alostase poderia ser tanto a capacidade de flexibilizar a minha faixa homeostática, como o processo de voltar à faixa homeostática. Então, eu estou aqui, minha esposa briga comigo, que é muito comum. E aí eu preciso voltar ao meu bem-estar. Esse retorno ao bem-estar é a minha alostase. Quando eu sou sujeito a muitos estresses, tem um nome bonitinho que chama allostatic load, a carga alostática. Que vocês vão achar muitos trabalhos de carga alostática com depressão, com AVC, com demência e por aí vai. Então é uma coisa hoje muito clara na literatura. Só que a alostase, então, pode ser tanto o processo de voltar, como de sincronizar a minha faixa para cada contexto. Para não bagunçar mais a literatura, talvez para bagunçar mais, foi criado esse conceito de, então, vamos parar de falar de homeostase, porque estase é um estado fixo, e falar de homocinética. Ou seja, é como eu consigo me disponibilizar esses recursos, ou me organizar naquele momento, para dar conta dessas demandas. E olha que legal isso aqui. Então, isso é bem bonito para explicar aqui, pessoal. Essa figura, o que está naqueles gráficos ali, pode ser quase qualquer métrica de saúde humana. Eu já falei numa visita, um dado que é bem interessante e vem desses trabalhos, dessas perspectivas, que é o seguinte. Por mais que a gente se preocupe com febre na UTI, uma coisa mais grave ou tão grave do que febre na UTI é a amplitude de variação térmica do paciente. Por mais que taquicardia seja bradicardia sejam ruins na UTI, a amplitude de frequência cardíaca também prediz mortalidade. Então, olha que interessante. Num sistema saudável, eu vou ter tanto uma amplitude que eu tolero nessa homeostase homeocinética, que vai me ajudar a exemplificar essa minha competência. Essa figura mostra um estado homeostático ideal. Então, vamos imaginar que, por exemplo, seria HRV. Heart Rate Variability, variabilidade de frequência cardíaca. Eu vou mostrar uma figura daqui a pouquinho. Eu estou bem? Estou tranquilo? De repente eu vou para uma atividade física. Então, naquele segundo etapa do gráfico, eu aumentei minha variabilidade na atividade física, mas eu consigo voltar. Na verdade, essa é a grande ideia da atividade física, como a gente falou. É flexibilizar essa minha homeocinética. E aí, só que de repente, eu infarto. Ou de repente, eu fazia atividade física, mas eu fumava. E aí, além do infarto, eu já estou com DPOC, e o infarto junto com o DPC, já junto com aquela doença arterial periférica que eu tenho, vão ser suficientes para me embolar bastante aí. E aí o Covid entra junto e acaba me lesando. E aí eu não consigo mais voltar. Né? Então, uma maneira muito interessante de buscar métricas é avaliar sinais clínicos que nós entendemos que sinalizam esses potenciais recursos e ver a dinâmica deles temporal. Tá? Sendo mais complicado, mas mais simples. Essa figura, eu prometo, é a mais orgasmática de toda a aula e o problema todo... É mais o quê? Orgasmática. Orgasmática. Isso aqui, pessoal, é literal... Você tinha escutado isso mesmo. É isso mesmo. É literalmente a tradução para matemática daquele monte de palavra bonita que eu falei anteriormente. Vamos devagar, porque isso aqui não é simples, mas só porque a gente não está acostumado com esses conceitos. Isso aqui é um resumo do resumo do resumo de uma tentativa de mostrar, através do tempo, de forma unidimensional, a configuração do meu estado de saúde. Deu para entender mais ou menos? Então, ó, tempo está ali. Então, imagina uma série temporal, onde eu vou avaliar a configuração dos meus estados de saúde. E aí, em verde, vai ser saudável. Em magenta é que fala?
Magenta, obrigado. Eu queria falar roxo, mas é feio, tem que falar magenta. É o rosinha. O rosinha é a doente. Olha que interessante, pessoal. Primeira figura lá em cima. Essa bolinha é seu estado de saúde. Olha como está muito alto o ramp. Olha como está muito alto essa montanha para ele converter para a doença. É você jovem. É você com estilo de vida em dia. Esse estado onde a bolinha fica presa tem um nomezinho muito bonitinho, que vem lá da teoria da complexidade, etc., que chama atrator. Eu sei que esses nomes vão complicar, mas não é para complicar. Essa teoria é incrivelmente rica quando a gente fala de sistemas complexos adaptativos, que é a biologia, que é a consciência, por aí vai. Dá para usar essa mesma aula para a gente falar de consciência, mas é outra. Então, eu prometo, até o final do ano, falar sobre consciência, e eu vou trazer muitos desses conceitos para dizer que tudo isso tem relação. Né? A consciência, nós temos o privilégio da consciência, também não é à toa. Olha o que acontece no envelhecimento. Acontece que esse ramp, acontece que essa montanha ficou muito mais superficial. E aí, ó, olha que interessante ali a descrição à direita. Uma homeostase enfraquecida. Ou seja, eu vou ter um atrator mais reto. Qualquer chacoalhada me leva para o outro lado. Por que aparece mais bolinha? Não, é só porque ele está mostrando como se fosse a dinâmica, Gi. Tá. Então imagina, eu espero que o pessoal em casa esteja vendo, mas imagina que, por exemplo, aqui são os filhos de férias, né? Chacoalhando a gente, quase adoecendo aqui, porque, pelo amor de Deus, dá um estresse danado esse negócio. Ou a gente perde alguém, ou mais um não de dificuldade no departamento de neurologia. Tudo isso vai te chacoalhando. Quanto mais alto, ou mais fundo, na verdade, talvez seja até a maneira mais interessante de falar, fosse o atrator, maior sua tolerância. O bonito, pessoal, é que isso aqui parece só mais uma demonstração de imagem, mas isso aqui é tudo modelado matematicamente. Tanto é que tem um log da probabilidade, etc, etc. Mas olha que interessante. O que vai acontecendo é que com aquele estilo de vida, com a rotina, com a construção e com a ideia que eu tenho de saúde, eu posso ou tornar mais reto ou mais profundo o meu estado atrator. Então imagina que, vamos pegar aquela bolinha e destrinchar. Aquela bolinha tem a ver com isso aqui. Considerando os parâmetros que a gente entende, sistema autonômico, imunológico, eixo, hipotálamo, hipófise adrenal, variabilidade de frequência cardíaca, e por aí vai. Escolhe as métricas que você quer. Se você colocar isso em vários eixos, isso vai te dar um 3D, 4D, 5D. Esse estado do seu organismo é aquele resumo que a bolinha faz. Por isso que ele é um resumo do resumo do resumo. E aí, olha que interessante, como você sempre se preocupou com a saúde, com a ausência de doença, que nunca fez nada, o que acontece é que chega um momento onde você não só torna reto a diferença entre dois estados atratores, como na velocidade você leva quase obrigatoriamente o sistema a um novo atrator. E esse novo atrator, desorganizado, que a gente chama de doença. É quando o próprio organismo, através do feedback, através de flexibilidade e assertividade, não dá conta mais de voltar para a homeostase, de voltar para a minha homeocinética. Isso acontece, pessoal, e a gente consegue mostrar isso, por exemplo, 2007, esse artigo, 2007, 15 anos, 16 anos, para esquizofrenia, para depressão. Olha que interessante. Esse retorno aqui, pessoal, olha que isso é bem bonito. Tem um conceito em depressão que chama slowing. O slowing aqui é o seguinte, a vida me bateu. Terminei um relacionamento, perdi alguém adoeceu. O quão rápido eu volto para o meu estado de humor anterior prediz qual é o meu risco de depressão ou não. Quanto mais lento eu voltar, mais a gente faz. É exatamente o mesmo conceito que a gente faz aqui no delírio. A gente não faz isso no delírio? Tolerou a internação sem delírio? Fantástico. O seu ramp está alto, você está bem profundo. Fez delírio? Eu sei que você vai converter em 5 anos para demência com uma certa frequência, com uma certa probabilidade, com alta probabilidade. E o mais interessante, essa bola aqui, ou esse gráfico aqui é unidimensional, mas imagine isso em todos os sistemas. Então, comorbidade ou múltiplas comorbidades, nada mais é do que a nossa ignorância newtoniana de ver o corpo como se cada órgão fosse independente. E, na verdade, eles são interdependentes. Então, quando a gente fala, e a gente sempre fala isso aqui, hipertensão é uma doença sistêmica. Então, por exemplo, você pega lá um AVC lacunar, e eu presumo, será que dá para culpar a hipertensão? Checa os outros órgãos. Como é que está esse fundo de olho? Como é que está essa proteinúria? Por quê? Porque eu sei que existe uma interdependência. 40 anos, tudo bem que ele é hipertenso a 5, mas esse fundo de olho está lindo, a proteinúria está normal. Vamos fuçar um pouco mais profundo? Vamos aí se preocupar com o TREX1? Vamos aí se preocupar com outras questões? Mas é só para mostrar que eu consigo, ao entender saúde como um estado interdependente, melhorar e refinar a minha capacidade médica. E aí, infelizmente, se a gente não se esforça, porque a tendência de todo organismo é entropia. A tendência a todo organismo é, infelizmente, a igualdade termodinâmica, que é literalmente a morte. Então a gente precisa ir contra isso. E isso não é gratuito. E isso só vai ser ativo na sua vida se você entender
que o privilégio da saúde não é gratuito, não faz parte disso. Essa figura eu não quero destrinchar, na verdade, eu sugiro que quem tiver vontade... Esse artigo, pessoal, 2019, é muito bonito, assim, porque ele meio que faz um resumo histórico dos conceitos de saúde, e ele propõe, na verdade, até hoje, o que a gente vem fazendo para tornar mais pragmático esse conceito de saúde a partir disso. Essa figura que eu quero mostrar é que tem a ver ambiente, sociedade, cultura, cérebro, imuno, osso, coração, epigenoma e por aí vai. E a ideia é que existem influências aí, tanto top-down como bottom-up, ou seja, tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo. E a ideia, portanto, para falar em saúde, é que saúde não dá para ser resumido numa métrica única, mas que dá para, através de métricas, a gente extrapolar muito a saúde, é possível. Uma delas, como eu falei anteriormente, é o Heart Rate Variability. A Gi orientou uma tese de mestrado linda, mostrando que pós-AVC, a gente tem uma perda da variabilidade, e a gente sabe também que aqueles em risco de AVC também tem uma perda antes do AVC. Então, o Heart Rate Variability é só uma das medidas de toda essa complexidade. Mas, felizmente, ele nos dá uma ideia. Desde que eu não seja reducionista a ponto de achar que HRV diz só o coração e entenda essa cascata inteira, eu posso usar o HRV. Eu posso usar o que a gente chama hoje de fractabilidade do eletroencefalo para dizer sobre cognição. Eu posso pensar na atividade de NF-alfa ou interferon-beta para dizer como é que o meu sistema imune está. E por aí vai. Então, o bonito dessa ideia é que essas métricas vão vir. O que a gente não pode querer é continuar querendo uma única métrica que dê conta de tudo. Isso não vai acontecer. Mas o privilégio de olhar para a saúde é que eu consigo antecipar essas métricas. Eu consigo olhar para a HRV como um preditor de doença, ou como uma restrição, ou como um achatamento entre dois atratores, e não apenas como uma antecipação de doença, mas como uma fragilidade de saúde. E o que é saúde, então, pessoal? Aqui essa figura bonita aí que mostra dois cenários distintos, né? É um estado emergente, e o conceito de emergência é quando eu não consigo reduzir um sistema às suas unidades. Então, por exemplo, a água é H2O, certo? Mas a umidade da água vem do hidrogênio ou do oxigênio? Nenhum dos dois. A umidade da água é um estado emergente da confluência de múltiplas moléculas de H2O. Emergência, portanto, é quando a redução de um sistema às suas partes não dá conta de explicar propriedades macro, ou seja, acima do nível de que eu estou descrevendo. Então, se eu posso olhar à vontade para o hidrogênio, eu nunca vou achar a umidade lá no hidrogênio. Eu posso olhar à vontade para o oxigênio, eu nunca vou conseguir. Eu posso olhar à vontade para o cérebro, eu nunca vou achar a consciência. Porque a consciência também é um estado de emergência que tem a ver tanto com o nosso, quanto com o nosso ambiente. Então, saúde é um estado emergente que surge das redes hierárquicas, essas redes aqui. E, na verdade, a gente vai aprender muito mais sobre elas, porque isso aqui é uma tentativa em 2019 de dizer o que a gente presume que são essas redes hierárquicas, entre o ambiente externo e a fisiologia interna. Para quê? Para que eu possa ser mais potente, para que eu possa ser mais flexível, para que eu possa ser mais assertivo, para dar conta das demandas da vida. E, mais uma frasezinha autoajuda, que eu espero que não seja mais autoajuda na sua cabeça, é que saúde é o resultado natural e esperado de uma vida saudável. A melhor forma de combater as doenças também é a melhor forma de viver. E, por fim, a forma como vivemos determina a forma como morremos. Só que essa frase, bonita, autoajuda, podia estar num livro de qualquer livraria aí de best-sellers, mas o fato é que agora você sabe que isso é verdade, e sabe que isso tem a ver com atratores, isso tem a ver com microbioma, isso tem a ver com assertividade, flexibilidade, potência, homeostase, homeocinética, carga alostática, sem que isso precise ver só uma coisa de boca para fora, mas uma ação no dia a dia, né? E as implicações? A gente precisa mudar o jeito que a gente ensina saúde na faculdade, o jeito que a gente orienta e cuida dos nossos pacientes, porque dá para fazer saúde só com a gente no consultório em 15 minutos no ambulatório? Claro que não, a gente sabe, a gente percebe isso. E é muito interessante. Por outro lado, doença dá. Pensa bem, a gente consegue, na trombectomia, com o auxílio de uma ou duas, três pessoas, resolver um problemaço. E é por isso que é muito rico e muito poderoso o reforço que a emergência e a intensiva dá. Porque quando o sistema perde a sua capacidade de auto-organização, a intervenção única é muito bem-vinda. O problema é a saúde, onde as intervenções tendem a chacoalhar esse sistema que eu não consigo predizer o desfecho e eu acabo fazendo mais besteira. É o AS na prevenção primária. A gente sabe que faz mal. Agora, na secundária, faz bem. É literalmente um entendimento que num sistema que ainda dá conta de si, as intervenções devem ser sistêmicas e complexas. E a gente tem que dar conta disso e aprender a lidar com isso. Nossa formação não faz isso. Quando o sistema está ruim, e aí por isso que médico é muito bom em doença, porque a nossa mentalidade ainda é muito reducionista, newtoniana, a gente manda muito bem e fica muito feliz na trombectomia. E tem que ficar mesmo, sempre. Porque é um privilégio gigantesco.
mas a gente não pode esquecer que a gente pode atuar antes. Mas para isso, a necessidade de uma mudança de mentalidade, não uma mudança, eu acho que é agregar uma mentalidade para que a gente possa ter a amplitude também de como médico, também de como profissional de saúde, fazer mais pessoalmente e para a população. Obrigado. Ó, quem quiser ler livrinhos, para não ler só artigo, ó, tem dois. Esse Embracing Complexity in Health, quem edita é um dos maiores pesquisadores, que é o Sternberg, e esse aqui, o The Age of Scientific Wellness, saiu há 2 semanas. E esses dois autores, eu achei o título super interessante e fui descobrir, fui procurar, né, no PubMed quem eram esses caras, e adivinha que eles trabalham? Com complexidade. Teoria do caos e saúde. Então são pessoas aí, são livros, esse eu não li ainda da direita, mas só por entender o que eles fazem, já deu para ver que esse livro também deve ser muito rico e interessante. Dúvidas, angústias? Muitas, né? Muitas dúvidas. Fecha esse livro. Vocês estão ouvindo aí a gente? Estamos sim, doutora. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta, algum questionamento, alguma observação? Eu acho que A gente pensa mais em saúde, né? Do ponto de vista, Fabiano, de disparidade em saúde, acho que é uma coisa que tem sido aí bastante estudada, é justamente esse acesso que uma população com nível socioeconômico maior, obviamente, tem a esse processo educacional, de entender o que é bom, o que é ruim, né? De conseguir ter um conselho médico e de conseguir seguir o conselho médico, porque, como você falou, é mais caro comer salada do que comer Cheetos, né? Então, o Zé já disse que Cheetos dá epilepsia, né? Porque todas as crianças ali que estão na epilepsia estão comendo Cheetos. Então, assim, eu acho que um dos grandes desafios, né, da gente pensar em saúde em termos mais amplos, e de dar acesso e pensar em termos populacionais, é a gente trabalhar com essas disparidades, inclusive digitais, que hoje existem, né? Então, que hoje você consegue, com o aplicativo, monitorar seus passos e realmente a pessoa que está trabalhando 8 horas por dia, né, e que não tem acesso a uma educação mais profunda, de um nível socioeconômico mais baixo, não vai ter, né? Então, essa é a exclusão digital. Que, como é que a gente trabalha isso, já que e aí é bom o João estar escutando aí a gente, né? Toda essa tecnologia veio para trazer saúde, né? Então, eu tenho na palma da mão inúmeros dados que eu não tinha anteriormente, mas eu excluo desse acesso uma parte super importante da população, e esse fosso vai crescendo, né? Esse fosso vai crescendo, né? Porque o seu pai sabe o que ele pode comer, ele consegue comprar, ele tem acesso, ele consegue usar isso aqui para agendar uma consulta, né? E muitas vezes o nosso paciente ambulatório não tem acesso e não consegue fazer isso, né? Como é que a gente lida com isso? Como é que quem discute todo esse conceito de saúde, né? Tanto essa questão de acesso e de disparidade. E aí vale muito a pena, assim, porque eu não quis trazer, porque eu acho que ia alongar mais ainda, né? Mas todos os estatísticos que eu citei, todos eles têm uma parte de política pública, o que é óbvio, né? Então, o que a gente está trazendo, até por já ter pensado sobre há muito tempo e publicado sobre há muito tempo, não dá para a gente, e é por isso que é bonita essa figura da direita, né? Então, visões de saúde têm implicações absurdas em tudo, né? Então, lá em cima estão políticos e a administração pública, porque se a gente não fizer algo do ponto de vista sistêmico, a gente vai desagregar ainda mais, a gente vai tornar mais dispare isso, e já existe uma maldade hoje nessa disparidade. Olha que interessante, a gente, pela primeira vez na história, a gente tem pessoas ricas fazendo mais atividade física do que as pobres. Por quê? Porque antes, entre aspas, quando você, sendo de baixa renda, você era mais pedreiro, você era o cara que caminhava mais, você trabalhava no correio, etc. O problema é que até essas profissões hoje mudaram. E você tem muito menos pessoas com atividade física. A maioria deles você caixa no mercado. Vão ser frentistas. E com isso, pela primeira vez, a gente tem uma camada da população fazendo menos atividade na classe baixa do que a classe alta. Alimentação. O que é mais barato hoje? Comer uma salada gostosa e bem feita ou um Big Mac ou Fandangos?
Então, isso é muito assustador. Isso é muito assustador, porque a gente, de várias formas diferentes, lembra que eu falei que a melhor forma de viver é a melhor forma de morrer? Ou melhor, a forma de viver define a forma que você vai morrer. A forma como você cria seu filho vai influenciar a forma que esse adulto vai se desenvolver. A forma que você acessa esse adulto vai fazer diferença em determinar a forma que ele envelhece. Então, isso que a gente está comentando é o medo e o receio de todo mundo sério que está lidando com isso. Porque isso é realmente empoderador. Essa é a ideia, na verdade. É te empoderar de preceitos e de conceitos afirmativos e positivos para você assumir essa rédea. Tá bom, mas a gente tem esse privilégio. Até essa capacidade cognitiva de entender o que eu estou dizendo. Mas e aí? Né? E a dona Joana, que vai no nosso ambulatório? E esse é um grande medo mesmo, de a gente ir com mais competências e recursos e separando e não unindo. Eu acho que esse é um esforço de todos nós para construir isso de uma forma adequada. E muda tudo, né? Como esse próprio gráfico da direita mostra. Assim, não dá para ser só político. Por exemplo, o que eu acho hoje de verdade que a gente fala pouco de saúde? Porque a gente não consegue ganhar dinheiro com saúde. Quando a gente, por exemplo, vamos inventar. Se a gente colocasse o Heart Rate Variability como métrica de saúde e o médico de família vai ganhar, entre aspas, estou inventando aqui, tá? Vai ganhar mais do plano de saúde quanto mais variado for o Heart Rate Variability da família. Eu garanto que a gente teria muito mais médicos de família que já se preocupam, pediatras que se preocupam, geriatras e odontólogos se preocupam com saúde, fazendo mais saúde. Porque a dificuldade, inclusive, é para o pagador. E, infelizmente, a gente recebe por CID. Tem CID de saúde? Não tem, né? Uma volta de acompanhante lá para você botar o CCD 6.3, mas de saúde não tem, porque não tem métrica para isso. Então a gente precisa ir no capitalismo, por sim ou por não, achar uma métrica adequada para tudo isso. Tem várias, né? Então, o próprio estresse, de novo, com a avaliação imune. Sabe quando a gente faz o lavado em asma para ver CD4, CD8? Quando a gente vê no líquido CD4, CD2 múltiplo, a gente está vendo isso, de certa maneira. Né? A gente está avaliando essa métrica. Tinha que encontrar indicadores de saúde. Para lutar por eles. Né? Para buscar colocar isso como um desfecho, métrica ou perfeito, etc. Né? Perfeito. Ou meta. Isso, e aí eu acho que é aí também que falha um pouco a divulgação do Tem algumas empresas, várias empresas que já estão fazendo isso. Isso. E o AI ajuda muito aqui. O AI ajuda muito, porque você vai somando 200 parâmetros, por exemplo, quando esse que o João citou até na aula dele, que é para predição de sepsis, uma das maneiras que eles predizem sepsis é com o slowing do heart rate, é com o slowing da temperatura. Não é com o aumento da temperatura, é com a invariabilidade da temperatura. Né? Então, eles já usam esses conceitos. Então, o que eu estou falando aqui, que parece novidade, o AI já está fazendo. Então, até para entender o que esses danadinhos fazem, é importante a gente estar adequado. Eu vou mandar para vocês um artigo de 2007, que traduz muito desses conceitos que eu falei de teoria das redes, complexidade, caos, porque esses nomes parecem bonitos, parecem assim, nossa, que inteligente, não tem nada disso. Só que o problema é que, sem entender isso, vai ser muito difícil entender o que a gente vai falar de medicina para frente. Então, vale a pena aproveitar esse momento para se sensibilizar para esses conceitos. Criticalidade é uma coisa que eu não falei, mas a criticalidade é aquele ponto quando você... por exemplo, é muito interessante. A gente sabe que você consegue avaliar o eletroencefalograma para predizer o quanto longe do caos ou perto do caos seu cérebro está. Quanto mais longe do caos, mais rígido você está e mais sedado você está. Quanto mais próximo do caos, mais êxtase você tomou. A nossa consciência está no meio do caminho. E ela está num caminho tão frágil que qualquer coisa vai para um lado para o outro. Esse estágio, onde qualquer empurrão para um lado para o outro, a gente chama de criticalidade. A gente sabe isso muito bem na UTI. Por favor, não infecta, porque se você infectar, você vai tombar e vai tombar com 200 coisas horríveis a parar, meu Deus do céu. Isso é um ponto de credibilidade. E aí você consegue, literalmente, fazer matemática, fazer ciência, fazer conta, para chegar na probabilidade desse paciente estar no ponto crítico ou não. E aí a gente sabe que, por exemplo, no MDMA, na psilocibina, todos eles mudam a criticalidade cerebral, né? Tornam mais entrópico o cérebro. A sedação torna menos entrópico. Então, a vida em si é um meio do caminho entre esses dois estados. Se a gente conseguir métricas adequadas para mostrar isso para a gente, eu garanto que a gente vai poder lutar por saúde de verdade e ser pago por saúde. Eu sei que dinheiro, filosoficamente, não é, mas sendo bem realista, é importante. Isso faz diferença para a gente. Né? Então, isso é legal, porque eu acho que a gente vai ter que aprender. Mas isso já está acontecendo. Aquele livro que eu falei, do Scientific Wellness, é a ideia de usar tudo isso em busca dessa métrica, e ele vai citando aí vários. Eu só venho por cima, na verdade, eu assisti um podcast, os dois autores discutindo isso. Eu tenho certeza que esse livro deve ser bem rico aí para antecipar a próxima década. E aí, Fabiano, acho que uma das questões aí da gente, dos aplicativos e dos algoritmos, quando a gente entra em deep learning, né, em usar os dados de deep learning para aplicar para a população geral, é que hoje, né, tudo que é gerado com dado em bases escolhidas de alguma forma.
E existem disparidades nessas Perfeito. bases, né? Então, assim, a gente vai prever o risco de infartar, o risco de ter um AVC, possivelmente com dados enviesados muito mais na população branca, na população caucasiana, de alto nível socioeconômico, que talvez não sejam bons preditores para a nossa população. Agora, quando a gente fala de país em desenvolvimento, como o nosso, né, médio e baixa renda, talvez algumas coisas não se aplicam. Então, esse é o perigo da gente começar a aplicar esses algoritmos de uma maneira cega. Porque quando a gente entra no deep learning, a gente não sabe o que gerou, né? A gente não consegue ir atrás e explicar o que gerou aquele algoritmo, o que sugeriu, por que aquilo deveria ser assim, assim, ou assado, né? Então, isso sai do nosso controle e a gente, hoje, vive um mundo de dados que são enviesados, né? Perfeito. São enviesados. E aí você passa a tomar condutas futuras exatamente. de dados imperfeitos do passado. Então, são esses desafios, eu acho, nossos, né, daqui para frente. E dado suficiente não é suficiente para nada, mas com esse proxy, né? Proxy é um termo que a gente usa nessas teorias, que é assim, eu não consigo ver o que eu quero medir, mas tem algo que intermedia isso que me dá uma informação. Isso a gente chama de proxy, né? Então eu não consigo medir consciência. Surrogate. Isso, surrogate proxy, que é esse intermediário, já que eu não meço diretamente o que eu quero ver. Então eu não consigo medir a vida, mas eu consigo medir o quanto entrópico o nosso sistema está. Então isso é um proxy, um surrogate. E esse surrogate tende a ser mais refinado e mais competente. E provavelmente a gente vai ter uma soma deles, ou um algoritmo deles, para chegar em escalas na UTI de saúde. Então esse cara está, sei lá, vermelho, amarelo ou verde, ou 2 está dando para lá e para cá, ou de 0 a 100 ele está com 95 de saúde, e agora 92, como não mudou nada, mas os inputs estão mostrando que esse cara está caindo. Né? E aí vai permitir a gente repensar tudo isso. Né? Acho que temos, felizmente, assim, muita coisa legal para frente. O desafio é fazer isso ser universal.